Uou, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E olha, acorrentado, essa é a forma que eu começo esse vídeo. Acorrentado, Demolidor, um personagem tão querido pelos fãs Marvel, passou aí por sua adaptação live action pela Netflix, ganhou os holofotes porque foi uma série incrível, 3 temporadas incríveis, migrou aí para os defensores, fez crossover, foi muito bacana, a coisa se expandiu. E aí veio o She-Hulk, o negócio foi degringolando, enfim. Tudo isso levou a crer que quando as mãos começam a se misturar, a coisa começa a ganhar outra forma. O que tava como assim? Sabe aquela história do quando o time tá ganhando não se mexe? É desse jeito. E começaram a mexer. E a coisa começou a ficar degringolada e o personagem que é amado por todos, tão querido, querendo que voltasse para sua casa para poder efetivamente fazer acontecer dentro das histórias canônicas que ele carrega, que já foram apresentadas de forma canônica, entre aspas, na Netflix, agora fica nesse meio fio, sem saber o que fazer. O que vai acontecer com o Demolidor, acorrentado aí as possibilidades criativas que ele está envolvido? Enfim, a gente vai confabular um pouco sobre isso hoje aqui no canal. E se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Eu sou o Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui a sua inscrição no canal, clica no sininho e ative as notificações, receba os avisos quando tiver vídeos novos por aqui, dá um pulo nas nossas redes sociais, conheça um pouco do trabalho que a gente desenvolve por lá. Compartilhe este vídeo com seus amigos e dá aquela força aqui pra gente no algoritmo e deixa o seu comentário, exatamente o seu like e o seu comentário. Tudo isso impulsiona bastante esse trabalho que a gente desenvolve com tanto amor aqui no canal. E vamos aí falar de Demolidor. Que história, meus amigos, que história. A gente vai falar um pouco desde lá de 2020, quando o Demolidor foi anunciado, né, na San Diego Comic Con, com a nova versão que ia ser entregue aqui, né? Bom, vamos falar lá em novembro de 2020, que os direitos do Demolidor retornaram para Marvel. Foi um alvoroço, porque antes disso, o Charlie Cox era um ator que, assim, amou de verdade. Assim como os atores que fazem Homem-Aranha também têm esse amor pelo uniforme, ele também ficou muito querido e notório, principalmente pelo Demolidor, muito depois do Ben Affleck, né? E transformou o personagem num ícone, né? Principalmente para as lutas que ele apresentava em plano sequência, né? Que fizeram muito da persona que é o Demolidor hoje em dia, né? E assim, desde 2020 foi anunciado então que os direitos do Demolidor estavam voltando, né? E os fãs, obviamente, ficaram assim perdidos, porque a possibilidade de não ser Charlie Cox era grande e a pressão foi forte e os fãs conseguiram manter o Charlie Cox no papel e, obviamente, a Marvel não ia abrir mão disso. Até o próprio Kevin Feige, muito astuto em todo o movimento que estava sendo feito pelo personagem, manteve ele ali. Então, ponto pra gente, né? E aí o título do que seria o Demolidor dentro do universo MCU, dentro da Disney agora, era a grande preocupação. Então, quando chegou a San Diego Comic Con lá em julho de 2022, eu falei 2020, mas é 2022, foi anunciado Demolidor Daredevil Born Again, né, a notória história em quadrinhos do Demolidor, agora sendo representada, pelo menos pequenos trechos, ou pelo menos a essência da história, sendo apresentada numa série que teria já de cara 18 episódios anunciados. Isso, cara, vamos falar, 18 episódios lembra bastante o formato que a Netflix fazia, né? A Netflix, nas 3 temporadas do Demolidor, foi nessa média aí, 18, 19 episódios, não sei se chegou até 20 episódios. E todos eles eram episódios muito longos, né? Uma série, inclusive, muito difícil de maratonar. Eu penei aqui, inclusive, passei algumas semanas até concluir toda a série, né? Desde a primeira temporada. E isso, cara, pra mim, francamente, é um tanto quanto cansativo, né?
Pra gente, inclusive, falando desse perfil da produção de conteúdo, é mais interessante você ter episódio a episódio semanalmente, que aí você pode dar hype, você levantar o assunto, pegar referências dos quadrinhos, falar um pouco mais sobre o personagem, do que ele tá apresentando ali, se tá dando certo, se tá dando errado, enfim. Inclusive a série engrandece com comentários assim. Mas de qualquer forma, o anúncio não foi nem dito se seria maratona, se seriam todos os episódios de uma vez, como a Netflix fez. Mas já de saber que era Daredevil Born Again, já deixou a gente um tanto quanto contente, né? E aí, ainda em 2022, né, lá para setembro, o Charlie Cox, ele falou que tudo isso ia ser um recomeço. Aí bateu o susto. Porque o que foi feito na Netflix estava ótimo. Eu, particularmente, gostei muito, cara. Poxa vida, eu acabei de comentar para vocês os planos sequência, as lutas, né? A trama, né? O Vincent D'Onofrio dentro da série, essa coisa dicotômica entre ele e o Rei do Crime. Cara, tava incrível, né? E o Charlie Cox, quando fez esse anúncio, colocou na cabeça de todo mundo essa dúvida. Vão deletar tudo que a Netflix fez? Vão jogar fora toda a essência do que a Netflix fez? Isso seria um absurdo, até porque o que tem ali de conteúdo era o suficiente para poder canonizar, até porque quando o MCU começou e os filmes foram seguindo, a gente percebeu que existia ali, nas primeiras fases, né, na Saga do Infinito, a gente percebe que existia uma certa seriedade em algumas produções, não que em todas, né, porque algumas tinham que ter o seu tom de humor, mas na boa parte delas os roteiros tinham coerência, né? E isso solidificou demais a percepção que o público tinha em Marvel, né? Sabendo que Demolidor viria para a Casa das Ideias, poxa vida, em cima desse contexto, seria incrível manter um personagem com a seriedade que foi dada para agora, né? Mas aí, ainda em 2022, é anunciado aí a She-Hulk. Ai, cara, mas e aí a gente toma uma cacetada na cara, né? Porque, cara, assim, sendo muito franco, né? A série da She-Hulk, já por natureza, para quem conhece os quadrinhos, já sabe que não tem um compromisso muito com a seriedade, apesar de alguns eventos ela ter lá o seu momento, mas sempre tem aquela parada da quebra da quarta parede, tem algumas questões envolvidas ali, a série não se leva muito a sério, e eis que de repente me aparece o Charlie Cox de volta na pele do Demolidor, primeira aparição dele, depois dessas idas e vindas de Netflix, de troca, de chegada do Demolidor na marca da Marvel, do MCU. Cara, todo mundo veio ao alvoroço. Eu fiquei... Cara, que demais você ter o Charlie Cox. Efetivamente, isso é um anúncio legal, que ele vem com aquela roupa meio amarelo com vermelho, que é clássico do Demolidor dos primeiros quadrinhos, né? Já brincando um pouco com a cabeça dos fãs, que ali tem um tanto quanto de fidelidade com o que foi feito do personagem dos quadrinhos de antigamente. E aí eles entregam um Demolidor chacota. Cara, tá lá, tem inclusive uma cena dele lutando em plano sequência, como era apresentado na Netflix, na própria série da She-Hulk, no momento que eles estão lá, acho que é no finalzinho da temporada. E caramba, não estava legal. Não estava legal, o negócio ficou jogado mesmo, não chamou atenção e ficou de qualquer jeito. Isso incomodou bastante, porque a essência da série, eu particularmente achei isso, a essência da série da She-Hulk tirou a essência do Demolidor, né? Virou piada. Como vai fazer piada com um cara que só viu a desgraça em Hell's Kitchen, que encarou de frente os piores bandidos, né? Enfim, não fazia sentido aquele personagem ficar daquele jeito. Isso gerou uma polêmica, né? Enfim. E aí a gente tem esse anúncio de que a Marvel tinha planos de fazer as séries com um pouco mais de seriedade, só que ficou atribulada, ficou trêmula a coisa aqui com relação ao Demolidor, né? A primeira série que teria essa natureza mais séria seria a série da Echo,
né? E ela teria aí a assinatura do selo Marvel Spotlight, que justamente trabalharia a questão dos personagens mais obscuros, mais sérios. E de ter feito, a gente veio aí com a série da Echo, né? Que entregou pra gente um tom assim, um tanto quanto mais violento, mais pesado, trouxe o Rei do Crime de volta, né? E assim começou uma outra visão com relação ao que viria daí pra frente. O Demolidor aparece na série, inclusive o personagem quando aparece na série, todo mundo querendo ver de pertinho se a cara do Charlie Cox, mas ali, como não teve fala, não teve apresentação de ninguém, no mínimo ali era um dublê usando a roupa do demônio de Hell's Kitchen e saindo na porrada lá com a Maya Lopes, né? E então, ainda em 2022, né? Eu já estou adiantando agora para 2024, mas de qualquer forma, só para a gente poder se situar, o Demolidor começou os trabalhos de filmagem em fevereiro e dezembro, já em 2023, bem agora no finalzinho. E galera, a gente já começou a ficar assim, porque de lá para cá, até essa decisão, todo esse caminho tortuoso foi apontado e a preocupação era grande. Vão destruir a qualidade do personagem? O que vai ser desse personagem? Isso muito antes da Echo estrear, né? E aí, dentro desse projeto, desse processo criativo, o próprio Charlie Cox começou a se interessar, inclusive, pelos quadrinhos de Demolidor, para poder se inteirar um pouco mais pelo Matt Murdock, né? Cara, isso dá muito valor, porque se o cara tá se permitindo entender quem é esse personagem, ele vai conseguir botar a essência daquele Matt Murdock efetivamente ali nas telas, né? E ele fez um pouco disso na série da Netflix, mas agora ele tá na casa das ideias. Agora é tudo ou nada, né? E aí começa a escalação de atores pra série, vem muita gente bacana, né? E aí o Kevin Feige anuncia em 2023, lá no comecinho do ano, que a série vão ser uma espécie de histórias episódicas. Eu penso que quando você fala de histórias episódicas, é um filme, uma pequena historinha curta, né, que tem começo, meio e fim, certo? E com um gancho para uma continuação, né? Eu espero que isso, aliás, quando foi dito isso, eu espero que isso não destrua o hype que a Netflix deu nos episódios que ela fez, que ali você vê que é uma sequência, não é uma coisa episódica. Tá certo que é episódio após episódio, obviamente pelo formato de série, mas a forma como eles estão, como o Kevin Feige diz aqui, é como se fossem pequenas historinhas, né? Ok, mais um caminho aí criativo que foi discutido. Mais um anúncio que eu achei muito bacana, ainda em 2023, lá na metade do ano, foi quando eles avisaram que o Jon Bernthal, que fez o Justiceiro, continuaria teria suas participações na história. Isso é muito bom, porque, cara, Justiceiro, agora também fazendo parte da Marvel, do MCU, volta com garra total. A gente vai trabalhar com o Frank Castle com outro nível. Imagina um Frank Castle aí e um Demolidor na mesma série com o selo Marvel Spotlight, né? Pesado. Bom, e aí a gente já deu um outro hype, né? E ainda continuam os processos de escalação e tudo mais, né? E aí, é dito também que a série vai trabalhar com alguns flashbacks, né? E esses flashbacks, quais são esses flashbacks? De onde que eles vão tirar? Das séries da Netflix? Eles vão inventar alguma história com base nos quadrinhos que vão trabalhar um pouco mais o cânone do que o personagem é nos quadrinhos? Fica a pergunta aí, né? E aí eles continuam, e aí chega a mais uma confirmação, né? Que é a presença do Vincent D'Onofrio, e mais ainda, não apenas presente aqui, ele já afirma em entrevista que a série já tem garantida uma segunda temporada. Ou seja, o que estão fazendo, já estão fazendo com peso em hype, né? O que vai dar certo. Aí a gente já começa a pensar, talvez, nesse momento, eles já estejam pensando em mudar de ideia, em sair um pouco dessa coisa meio Disney e trazer um personagem Spotlight efetivamente, né? E aí a gente começa a entender
que essa série começa a realmente ganhar um peso mais sério, porque é dada a informação que o dublê da série dele da Netflix já estava entrando pro elenco também. Então, ou seja, estão buscando mais informação e mais seriedade do que o personagem já vinha apresentado antes, né? E aí, no meio de tudo isso, a Marvel resolve demitir os roteiristas e os diretores da série que não estavam entregando os episódios da forma que deveria. Ou seja, estavam escrevendo de um jeito que estavam deixando de lado tudo o que foi feito antes. E aí a Marvel, com toda essa corrente negativa dessas novas fases, resolve fazer uma mudança e atualizar com novos roteiristas que possam trabalhar com alguma coisa que venha como referência, né? E aí o Vincent D'Onofrio dá uma declaração e diz que o Demolidor tá seguindo no caminho certo. Poxa vida, cara, eu dou muita credibilidade para falar do Vincent D'Onofrio porque ele é um ator de peso, não apenas por estar fazendo o Kingpin, mas porque ele já fez produções de grande calibre, né? E cara, eu vou falar para vocês, você tem uma série onde você tem um rei do crime, onde você tem a Echo, onde você tem o Justiceiro e muitos outros personagens que são desse universo um pouco mais pé no chão, e não fazer algo que realmente represente a essência de cada um deles, vamos combinar, a coisa pode tender a ficar um pouco caótica, né? E assim a gente tem essa confirmação, né? Que o Demolidor efetivamente vai ter todos esses personagens, todas as histórias que foram apresentadas pela Netflix são efetivamente consideradas canônicas pela Marvel e serão respeitadas daí pra frente para serem adaptadas junto com o que vem por aí com Demolidor Born Again, né? E cara, aí, francamente, aí a galera vem à loucura. Eu fiquei empolgadíssimo, porque não perdemos o que foi feito lá. Aliás, não só o Demolidor foi considerado canônico que foi apresentado na Netflix, mas o Punho de Ferro, os Defensores, a Jessica... esqueci, Jessica Jones, o Luke Cage, todos esses personagens que a gente teve apresentados, todos eles fazem parte do MCU de forma canônica, né? E assim, como ele já apareceu em Echo, como eu já disse anteriormente, né? Eles, inclusive, apesar da Echo não ter sido uma série tão poderosa, assim, tão contundente como é o Demolidor, porque o Demolidor a gente enxerga aqui como um carro-chefe, né? Mas ela acaba, inclusive, ganhando notoriedade e provavelmente por causa disso, por causa da aparição dele, ela vai ter, inclusive, uma continuação daí pra frente, né? E aí, a última informação que nós temos é que, para fechar com chave de ouro, o ator Wilson Bertel, que fez o Mercenário lá na série do Demolidor, lá na última temporada, volta para Born Again também como o Mercenário. Só que vocês podem apostar que este Mercenário vai ter o uniforme que ele tem exatamente nos quadrinhos. E aí, meus amigos, por que essa nossa epopeia toda falando desse personagem? Porque, cara, o Demolidor é um dos mais queridos da Casa das Ideias. Ele é o homem sem medo, cara. Ele tem o problema da visão e tem os sentidos aguçados. Como é que você vai fazer chacota, fazer piada com um personagem que representa mais do que a essência da Casa das Ideias? Então, a gente fecha esse vídeo sabendo que a série, agora, depois de todas essas idas e vindas, começa a ganhar os seus trilhos e efetivamente ganhar a forma que merece. Vai ser entregue aí, então, os 18 episódios. O meu único medo é que eles façam a mesma coisa que foi feita com o Echo, que foi entregado do mesmo jeito que a Netflix faz, de uma vez só, pelo selo Spotlight. Entregou toda a série numa cacetada só. E, francamente, eu não gosto deste formato, cara. Eu gosto como eu disse pra vocês, eu gosto da coisa assim, episódica. A gente pode falar um a um, comentar detalhes, dar o hype, trazer a informação pra vocês aqui. E lá no final, aquele fechamento apoteótico, gigantesco, que o personagem, obviamente, merece bastante.
E era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Demolidor Born Again está a caminho e a gente está aqui de olho para poder acompanhar todos os detalhes e trazer as informações aqui para vocês, beleza? Deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa epopeia do personagem com as suas idas e vindas criativas. Meu nome é Alex Fearing, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Deixe seu comentário, hein? Valeu!